Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais um devocional para eu e você poder estar aqui meditando na palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Palavra essa que discerne a intenção que há no nosso coração, no nosso pensamento, porque o Senhor ele nos diz na palavra dele que ele lá em Filipenses que ele é espada de dois gumes, que ele vai até a divisão da alma e do espírito, e que ele pode limpar, ele pode tirar, ele pode discernir todas as coisas. E é por isso que nós servimos ao Senhor com excelência, é por isso que nós buscamos estar na presença do Senhor sem questionar os seus mandamentos, sem questionar os seus ensinamentos, porque a palavra do Senhor diz que aquele que anda segundo a vontade do Senhor, aquele que faz e que está caminhando com o Senhor, ele sempre vai agradar ao Senhor. E aqui eu deixo para vocês uma chave de vitória, que é o quê? Saiba que a palavra, ela é pão vivo, ela é fonte de água viva, ela é direcionamento para a nossa vida, ela nos exorta, ela nos ensina, ela trabalha o nosso interior, ela transforma e ela faz de nós joias preciosas, lapidadas, instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Quando nós entendemos isso, nós, assim como Jó, vamos dizer para o Senhor desta maneira. Olha o que Jó disse para o Senhor. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Aqui Jó se arrepende. Por quê? Alguns versículos antes, Jó questiona. Porque depois de muito tempo passando por todo aquele sofrimento, toda aquela dor, Jó não aguenta mais. Não que ele desistiu, mas ele chama o Senhor para conversar. E por que eu estou dizendo isso? Jó senta e quer que o Senhor explique para ele. E aí o Senhor chega e manda ele cingir os seus lombos, que ele vai falar com ele. O Senhor manda ele e fala assim para ele: onde eu estava, onde você estava, quando eu fiz a terra, quando eu fiz a separação do céu, das águas, quando eu fiz todos os animais. Então Jó, ouvindo o Senhor, diz para ele que bem sabes que ele não o conhecia verdadeiramente, mas que ele o conhecia de ouvir falar, mas que agora ele estava maravilhado. E aqui Jó se rende ao Senhor, se joga e diz para ele: Senhor, bem sei eu que só o Senhor pode todas as coisas. Mais à frente, Jó vai dizer para Deus o quê? Orar, que ele vai orar pelos amigos dele que falaram o que não era para falar. E aí o Senhor fala: quando você orar, as coisas vão mudar. Então a chave que o Senhor está entregando para vocês hoje é: não desista, continue orando, continue buscando. Creia que assim como Jó alcançou o coração do Senhor e o Senhor falou com ele, dizendo a ele duramente, sim, que era ele quem estava no controle de tudo. Então ali Jó entende que sem ele, verdadeiramente, ele ali ele
como é que eu vou usar a palavra? Como se ele tivesse se desintegrado de todo o eu dele. E ele se rende e diz: Senhor, bem sei eu que tudo podes. E nesse momento, o Senhor entra na história de Jó. E através da oração que ele faz pela vida dos seus amigos, que tanto falaram na cabeça dele durante todo esse tempo, que tanto criticaram que ele estava em pecado, que isso, que aquilo outro. Então Jó ora por essas pessoas e o Senhor muda o cativeiro dele. E o Senhor fala com esses amigos: vá até Jó. Vá até Jó e leve prata, ouro, ovelhas. E Jó foi restituído. Jó foi restaurado. O Senhor o curou. O Senhor devolveu a ele tudo em dobro do que ele tinha e deu a ele mais filhos e filhas lindíssimos. Então, se você serve a esse Deus, faça como Jó. Ah, mas quem que vai suportar passar pelo que Jó passou? E você está passando pelo que Jó passou? Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe até onde a gente consegue ir. E é por isso que a palavra do Senhor, ela nos dá direcionamento. Ela não vem aqui comparar a nossa vida com a vida de Jó, mas ela vem nos dizer que se um homem comum suporta, por que você não pode suportar nem um ventinho? Por que você tem que murmurar ao invés de glorificar ao Senhor? Pare de dar glória para o inimigo, comece a dar glória a Deus. Está difícil? Glória a Deus, Senhor, o Senhor está me forjando. Louvado seja o teu nome pela dificuldade, porque eu vou me aproximar cada vez mais de ti. Entenda que muitas das vezes o Senhor não mudou o seu cativeiro porque você ainda não abriu o seu coração, não entregou verdadeiramente o que o Senhor quer. E o Senhor, Ele não quer nada material. Ele quer que você faça um voto de uma aliança de fidelidade com Ele. Ele quer que você abra os seus olhos e ouça a voz dEle quando Ele te chamar para orar, quando Ele te chamar para você sair de uma circunstância, de um lugar. Ele quer que você preste atenção na brisa suave que Ele é. Jó, durante todo esse tempo que ele passou por essas provações, que, segundo os historiadores, não foram 2 dias, uma semana ou um mês, foram anos e não poucos. Há historiadores que dizem que foi 40 anos. Então, você imaginou passar por tudo que Jó passou durante todo esse tempo? Aqui fica uma lição. Se Ele pode glorificar o nome do Senhor mesmo no meio das adversidades, nós também podemos. Ah, mas então é só isso? Não. Obediência gera milagres. Então somente obedeça, glorifique ao Senhor. Pare de dar glória para o seu inimigo. Pare de dar glória para quem não merece glória. Porque enquanto você
dizer, ai, mas eu estou assim por conta disso, daquilo outro. Não. Pare de murmurar, de questionar. Não, dê glória a Deus. Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Porque quanto mais rápido você aprender, mais rápido o Senhor te tira dessa situação. Mais depressa o seu cativeiro vai ser mudado. Então, demorou todo esse tempo porque Jó não entendeu? Talvez. Mesmo que lá no início do livro de Jó fala que Jó glorificou ao Senhor, você parou para pensar que glorificar ao Senhor quando você perdeu seus filhos todos de uma só vez? Quando você perdeu tudo que tinha, uma coisa após a outra. E o decorrer do tempo depois, a doença consumindo, ele não tinha nada. Não tinha nem sequer a sua esposa por perto, porque ele estava leproso, então ele ficava isolado. Os amigos, quando iam conversar com ele, não ficavam tão perto, iam lá, falavam, depois iam embora. E aqui ele chega para Deus e fala, Senhor, e agora? Aí o Senhor fala para ele, onde você estava, Jó? Quando eu fiz tudo isso? O Senhor disse para ele, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho o controle de tudo. Eu não perdi o controle da sua vida. Aí Jó fala dessa maneira com Deus. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser confundido. Então aqui Jó se como diz, entendeu todo aquele processo. E é neste momento que o Senhor muda o cativeiro dele. E Jó desce em oração pelos seus amigos. E o Senhor restitui bens materiais, o Senhor restitui a casa, a família, tudo do melhor em dobro. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele só quer que nós entreguemos o nosso melhor para Ele. E Ele faz. Ele é o dono de tudo. E grandes coisas o Senhor tem feito e fará na minha e na sua vida. Então, tome posse desta chave que o Senhor te entregou hoje. Tome posse da sua vitória e saiba que Deus é contigo. Em nome de Jesus, não se esqueça jamais que Deus é quem pode todas as coisas. Se inscreva no meu canal, deixe um like, compartilha essa palavra com mais alguém que precisa ouvir a voz do Senhor e me ajude a levar a palavra do Senhor como direcionamento a todas as pessoas. Deixe no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.